Olá, eu sou o Alisson, seja bem-vindo ao meu canal e a mais um vídeo. Bom, esse é um quadro novo que começa hoje e se chama E Esse Livro? E esse livro é um quadro onde eu vou pegar livros de literatura cristã, exceto a Bíblia, né, fora a Bíblia, porque o Se Mantendo Queimando já é sobre a Bíblia, e eu vou pegar livros que você pode complementar a sua leitura, né? Mas nunca deixando, é claro, de ler a Bíblia. Entre ler a Bíblia e ler um livro, por exemplo, num dia que eu só tenho tempo para ler um dos dois, leia a Bíblia. É isso, então, sola escritura, como já dizia Martim Lutero. Vamos lá. O livro de hoje foi o último livro que eu li, então é até bem mais fácil de eu dar minha opinião pra vocês, porque ele tá fresquinho na minha memória. É esse aqui. Hernani Dias Lopes, Panorama da História Cristã, as intervenções de Deus na história. Nesse quadro, eu vou pegar 5 aspectos. Vão ser custo, visão geral, coisas que mais gostei, observações e no final eu dou a nota. Então vamos lá. Começando pelo custo, aqui no Japão, na Amazon, eu achei ele por 1.130 e foi lá que eu comprei, chegou certinho. E no Brasil, pela Amazon também, sai R$ 28. Eu achei o custo bom, pelo menos pra mim, na minha opinião, é um custo bom por um livro. E às vezes a gente gasta esse valor em coisas bobas, então eu acho que vale a pena gastar num livro como esse. Visão geral, é um bom livro. Sobre o que ele é? Ele é sobre a história em geral. Nos primeiros 2 capítulos tem um resumo do Velho Testamento e do Novo Testamento. E depois ele começa a entrar na perseguição romana, no começo, a igreja primitiva, as reformas que tiveram. Desculpa. Então, é um livro que ele vai contar lá do começo até os dias de hoje. E, por exemplo, para você que já viu um livro de história cristã, geralmente ele é bem extenso. E talvez você não tenha o tempo e nem talvez o hábito de leitura. Eu também não tenho esse hábito de ler livros muito grandes. Então esse livro ele é bom porque ele é fino, ele tem 110 páginas e você consegue ler e ter pelo menos, tipo assim, realmente um panorama, uma visão assim, comprida e simples do que é a história. Tipo assim, do que teve de história lá pra trás até chegar nos dias de hoje. Então, é isso. É um livro sobre a história cristã. Coisas que eu mais gostei. Esse livro ele vai falar sobre a história, sobre perseguições, sobre mártires, sobre avivamentos e sobre plantação de igreja. Eu separei algumas partes que foram as que eu mais gostei e vou ler pra vocês. Tem uma parte na página 93 que ele tá contando, Hernani Dias Lopes conta quando ele visitou a igreja da Coreia e lá tinha um museu. E nesse museu tinha o assunto de mártires, né? E tinha um último quadro. E todo mundo saía desse quadro chorando. E quando ele viu, ele vai contar aqui. Homens, mulheres, até crianças, morreram pela fé em Cristo. Todos os quadros possuem a mesma moldura, demonstrando que não existe um mártir mais importante do que o outro. Na saída do museu, porém, há um quadro especial. Apenas uma pessoa pode sair de cada vez do museu. Normalmente, a pessoa que passa por ali demora-se um pouco mais ao contemplar a foto do mártir e, muito frequentemente, se despedem do museu com lágrimas nos olhos. Fiquei curioso para saber quem era esse mártir. Quando cheguei defronte do quadro, ali não estava uma foto, mas um espelho. Você mira o seu próprio rosto. Embaixo, no quadro está escrito: você pode ser o próximo mártir. Para você que não sabe o que é mártir, é quem morre pela causa do evangelho. Muito lindo, né? Tipo, às vezes pra gente que não sofre perseguições é até fora da realidade, né? É até difícil de acreditar, mas quem sabe podemos ser. Você pode ser o próximo, eu posso ser o próximo. Outro lugar que ele fala na página 84 que eu destaquei, ele fala o que um avivamento verdadeiro deve gerar. Reavivamento que não inflama o coração dos crentes a pregar o evangelho de Jesus não é bíblico. Reavivamento que não empurra a igreja para fora dos muros, para fora das 4 paredes, não é um mover de Deus. Reavivamento que leva a igreja apenas a um aspecto contemplativo e subjetivista não é reavivamento do Espírito de Deus. O fogo que vem do céu inflama a igreja, e ela então põe fogo no mundo. Muito legal. Outro lugar que eu tinha gostado, mas eu não consegui achar agora, mas é uma frase que ele dizia assim: a igreja não precisa ser mais perseguida para ser mais fiel. Na verdade, quando a igreja for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. Ou seja,
Tipo assim, às vezes a gente pensa, poxa, se tivesse mais lutas, talvez a igreja estaria mais forte, mas na verdade não. A igreja estando firme e fiel é que gera o incômodo em quem tá fora. E isso causa a perseguição. Então precisamos ser mais fiéis ao Senhor. Essas foram as coisas que mais gostei. Observações. Eu achei a letra, assim, no limite de pequena. Pra mim, né? Pra mim, eu achei no limite de pequena. Porque eu gosto particularmente da letra grande. Mas se você não liga, não faz diferença, né? Leia assim mesmo. E é até bom que ele ficou menor por causa disso. Outra coisa que eu quero destacar aqui, e não tô aqui pra doutrinar ninguém, mas esse livro, por ser de um mestre, ele é um homem que sabe muito a Bíblia, mas por ser calvinista, pra você que não sabe o que é, resumidamente, o que eu posso falar pra você é que no calvinismo se crê que nem Jesus não morreu por todos. Jesus morreu por uma parte que é eleita e predestinada pra salvação. Já eu creio um pouco diferente. Eu creio mais na visão arminiana, que seria que Jesus morreu por todos e na verdade agora depende de uma correspondência humana através do amor de Jesus amá-lo de volta. 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, esse amor veio primeiro e eu correspondo a esse amor. Eu dou ouvidos à sua palavra e ela gera fé em mim. Eu creio dessa maneira, que Jesus morreu por todos e todos têm acesso à salvação. E se você crê dessa maneira como eu, não tem problema ler o livro, mas leia com mais atenção, com mais cuidado, não fechando o seu coração, mas tentando entender e já tendo a sua base de fé fortificada no seu coração. Se você não sabe o que você pensa, provavelmente você vai ser muito facilmente influenciado. Não tô dizendo que isso é bom nem ruim, tá bom? É a minha opinião. Então leia sim, mas eu tô te avisando já que tem uma forte pregação de uma doutrina calvinista, tá bom? Nota. Pra mim, esse livro foi 8 de 10, mas não é porque o livro é ruim. O livro é muito bom, é porque eu mesmo não gosto muito da questão histórica. Achei um pouquinho maçante em algumas partes. Mas quando vai passando de Dom II para terceiro, para quarto, passa João VI, aí deu uma desanimada. Mas depois começa os movimentos de Deus, começa a reforma protestante, começa os moveres e fica bem legal. Então, 8 de 10, panorama da história cristã, Hernando Dias Lopes. Recomendo pra você. Demorou? E Deus abençoe. Leia a Bíblia e também aprenda com esses livros. Tamo junto.